Amados, essa Páscoa é diferente de todas as Páscoas que você já passou. Independente da sua idade, nós nunca tivemos uma Páscoa como essa. A humanidade já passou por algo parecido com o que nós estamos vivendo, aonde em 1918 a febre espanhola provocou medo, assustou as pessoas, pânico. Então a humanidade já presenciou, já passou por algo parecido como esse que nós estamos vivendo. O domingo de Páscoa aqui na nossa igreja sempre foi comemorado com muita festa, alegria, onde a gente se alegra com esse feito grandioso, poderoso de Cristo Jesus. Estamos aqui aos domingos de Páscoa para relembrar a vitória de Cristo Jesus. Mas isso não é possível, não nesse momento, por conta da situação que nós estamos vivendo, onde as autoridades dizem que o remédio é o distanciamento, é o isolamento. Um mal necessário, segundo eles. Mal necessário porque nós precisamos de uma boa conversa, de um aperto de mão, de um abraço. Eu preciso, você também precisa. E por conta disso, por conta desse afastamento, as pessoas estão tristes. As pessoas estão se sentindo só. Estão preocupadas e estão com medo também. Hoje a humanidade está com medo. Muitas pessoas estão com medo. E é por isso que eu quero pensar nessa manhã com você, nesse seguinte título: não precisamos ter medo, pois Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Irmãos, o que difere o cristianismo de todas as religiões que o homem criou é que somente Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou. Essa é a grande diferença do cristianismo. Ao longo da história, meus amados irmãos, homens se levantaram dizendo ser pessoas divinas, com poderes, e foram seguidos por muitos, e alguns até hoje são seguidos, mas só Cristo Jesus, Ele venceu a morte. Só Cristo Jesus, Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é a verdade primordial da fé cristã, pois a sua origem é celestial. Em João 3,13 diz que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E é por isso que ela é a base da fé cristã. E ela descansa na mesma raiz do Evangelho, ou seja, sem fé na ressurreição de Cristo Jesus, não pode haver salvação. Em Romanos 10,9 diz que com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Irmãos, não precisamos ter medo, pois Jesus Cristo, Ele respondeu e Ele venceu a maior interrogação da humanidade, a morte. Ele venceu o maior medo da humanidade, a maior interrogação da humanidade. Cristo venceu, Ele venceu a morte. A vitória de Cristo sobre a morte nos possibilita afirmar que aquele que estava na cruz, aquele que sofreu, aquele que foi preso, aquele que foi julgado, condenado e sofreu naquela cruz, era simplesmente o Filho de Deus. E a sua ressurreição prova isso. A sua ressurreição prova a sua divindade. Olha só o que diz em Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 5. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Amados, a sua ressurreição prova a sua divindade. Prova a sua divindade. Mas, queridos, o que implica na sua vida a ressurreição de Cristo Jesus? Hoje a humanidade comemora. Hoje em vários lugares do mundo estão parando, estão pensando nesse grande feito de Cristo Jesus.
Mas o que implica na sua vida? O que implica na minha vida? Amados, a ressurreição de Cristo precisa implicar transformação de vida, transformação da minha vida e da sua vida. É por isso que em Romanos 6,4 diz: fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, para e mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma nova vida. Nova vida precisamos ter por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Mas o efeito da morte e a ressurreição de Cristo é duradouro e eterno. E quando na história nós somos confrontados com essa realidade, nos é apresentada esta realidade, e entendemos o sacrifício de Cristo, que é a prova de amor de Deus por nós, o resultado é a transformação das nossas vidas, pois Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Amados, transformação de vida. É transformação de vida quando nós somos deparados com essa realidade, com isso que Jesus Cristo fez, de morrer por nós e vencer a morte. É por isso que Gálatas 2,20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amados, a ressurreição de Cristo é a base pelo qual eu posso afirmar, e você pode afirmar, que se nós morremos com Cristo, temos a certeza que com Ele viveremos, pois Ele venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre Ele, e nós temos a certeza que se com Ele nós morremos, temos a certeza que com Ele viveremos. A ressurreição de Cristo é a base pelo qual eu posso afirmar, e você pode afirmar, que nenhum crente vive somente para si, e nenhum crente morre somente para si. Se nós vivemos para o Senhor, e se nós morremos para o Senhor. De sorte quer você viva, quer você morra, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, pois esse Deus maravilhoso, poderoso, Ele ressuscitou, e Ele pode tirar qualquer medo do coração das pessoas. Ele pode, porque Ele é o prometido de Deus. Ele é aquele que veio para salvar a humanidade. Isaías se refere a Ele como o príncipe da paz. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Paz é o que a humanidade está precisando. O mundo está com falta de paz. Nesse momento de preocupação, as pessoas estão precisando de paz, e o medo leva as pessoas a fazer coisas absurdas, porque estão precisando de paz. Eu li uma reportagem que aconteceu na Itália, que um jovem, um enfermeiro, ele tirou a vida da sua namorada, que era médica. Ele ligou para as autoridades dizendo o que ele havia feito, e ao ser levado ao hospital, ter recebido ali os cuidados, e em depoimento ele diz que fez isso, tirou a vida da namorada, porque ela tinha transmitido para ele o coronavírus. Feito exame nele, na moça, nenhum dos dois estavam contaminados. Falta de paz na humanidade. As pessoas entrando em desespero por conta de informações que chegam nos nossos lares e perturbam o nosso coração. Queridos, o grau de paz que nós temos em nosso coração está relacionado ao quanto Jesus está presente na nossa vida. Dizer que Jesus Cristo está presente em nossa vida é dizer que o próprio Deus está conosco, pois Ele é o próprio Deus. Em 1 João 5,20 diz: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. E nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, pois Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele possui todos os atributos do Pai.
E eu não vou dizer todos aqui nessa manhã, mas eu quero dizer alguns que vai tirar o medo que você pode estar sentindo no seu coração nesse momento. O Cristo ressurreto, Ele é imutável. O mesmo Jesus que morreu por amor à humanidade, Ele vive, Ele é o mesmo. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, imutável. Também Ele é onisciente, Ele conhece o que se passa no seu coração, Ele conhece o que passa no meu coração, na minha mente. Ele nos conhece, pois Ele é onisciente. Certa vez Jesus, próximo com a grande multidão, então chegou um homem chamado Natanael, que não conhecia, e Jesus olhando para ele, se referindo a ele como alguém que ele já conhecia. Natanael, surpreso, pergunta: mas de onde o Senhor me conhece? E ele diz: eu ouvi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, e Ele conhece o nosso coração. Além disso, esse Cristo ressurreto, além de onisciente, Ele é onipresente, e Ele está contigo. Você não está só, Ele ressuscitou e Ele está contigo, está comigo aqui. Nós não estamos só. Ele prometeu isso em Mateus 28:19-20. Ele diz: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos só, Ele está conosco. Você não está só nessa manhã. Onipotente, Cristo ressurreto, Ele é onipotente, poderoso, Ele pode todas as coisas. Certa vez Jesus Cristo com os seus discípulos no mar, veio sobre eles uma grande tempestade, e os discípulos apavorados, achando que iriam morrer. Vamos morrer, não tem mais o que fazer. E Jesus Cristo, o que estava fazendo? Dormindo, cochilando. E eles, desesperados, acordaram Jesus Cristo: nós vamos morrer, mestre. Ele disse: calma, não tenham medo. E Ele ordenou e a tempestade cessou. O que é esse vírus próximo ou perto de Cristo Jesus? Nada, não é nada. Um grande problema para mim, para você, sim, para as nossas autoridades, mas para o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, não é nada. Não precisamos ter medo. Você pode dormir tranquilamente, em paz, porque Cristo está conosco, Ele é poderoso. Agora, como você vai dormir tranquilo, irmão, se hoje à noite você vai assistir o Fantástico, e aí só vai falar de coronavírus? Se você tem problemas para dormir, não assista esses programas, você não vai dormir. Ouça um louvor, leia a palavra de Deus. Não precisamos ter medo. O nosso Cristo, Ele é o Cristo Salvador, maravilhoso, glorioso, justo e santo. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o Senhor para todos sempre, libertador, aquele que cura, poderoso, rocha, torre forte é o nosso Senhor. E Ele esteve aqui neste mundo, irmãos, e assim como eu e você, 100% homem, Ele passou por problemas maiores que nós estamos passando. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Ele sentiu fome, como você também sente cansaço após um dia de trabalho. Ele sentiu cansaço, e no momento de tristeza Ele diz: a minha alma está numa tristeza mortal. E Ele chorou, mas Ele venceu o mundo. Ele deixou exemplo para que pudéssemos seguir e ter a certeza que nós vamos vencer o mundo. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, pois o Cristo ressurreto é o único caminho que nos leva a Deus. Ele diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é aquele que tirou o pecado das nossas vidas, que nos lavou com seu sangue precioso. Em João 1, versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, pois Ele nos oferece vida e vida em abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida plenamente. Não precisamos ter medo,
Pois esse Cristo poderoso, esse Cristo maravilhoso, Ele morreu por nós. Ele morreu por mim, morreu por você. Disse Billy Graham, abre aspas, Jesus não morreu como martírio, mas como Salvador, fecha aspas. A morte de Cristo Jesus é a prova do amor de Deus para conosco. E esse Deus continua nos amando da mesma forma, porque assim como o Pai é imutável, Cristo Jesus é imutável. E Ele prova o seu amor para conosco. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Para Billy Graham, ele olha para a cruz e ele vê o amor de Deus. Ele vê na cruz o amor de Deus pela humanidade. E ele diz o seguinte, abre aspas, Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado, ali sangrou, ali morreu. Foi Deus dizendo ao mundo, eu te amo. Fecha aspas. A cruz, para Billy Graham, é Deus dizendo, eu te amo. E Deus nos ama. Mas nesse momento também é um momento de nós reconhecermos o que Deus fez, enviando o seu Filho amado à humanidade. E Ele venceu a morte. E é o momento que nós dizemos também, Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E agradecer por tudo que Ele fez por nós. A morte de Cristo é sacrificial e a prova também do seu amor para conosco. E é por isso que nós não precisamos ter medo. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:2. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Cristo venceu a morte. E Ele nos libertou do maior medo que o ser humano pode sentir. Em Hebreus 2, 14 e 15 diz que Cristo participou dessa condição humana, para que por meio da sua morte, Ele nos libertasse da escravidão, do medo da morte. Eu estou próximo de concluir. Não precisamos ter medo, pois esse Cristo poderoso morreu por nós e ressuscitou para nos salvar. Em 1 Coríntios 15, 22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos nós somos vivificados. Amados, 2020 entra para a história da humanidade. De uma forma triste, vai entrar para a história da humanidade. O ano em que os Jogos Olímpicos foram adiados. O ano em que países fecharam as suas fronteiras. O ano em que a economia do mundo se abalou. Entra para a história. E eu penso que quando tudo isso passar, nós não seremos os mesmos. Eu não sei o que acontece no mundo, mas próximo das pessoas que eu convivo, eu percebo as pessoas se voltando para Deus, as pessoas sensíveis a Deus. E a nossa oração é que, após isso passar, continue essa sensibilidade, esse clamor a Deus, esse se voltar a Deus. Mas independente do que o mundo irá fazer, o que nós, aqueles que são seguidores, aqueles que são servos do Senhor Jesus Cristo, vão fazer. Queridos, eu tenho certeza que você gostaria de estar aqui nessa manhã para festejar, celebrar junto comigo. E quando eu disser Cristo Jesus ressuscitou, você diria verdadeiramente Ele ressuscitou. Mas isso não é possível, você deve ter dito aí na sua casa, no seu lar. Mas queridos, esse momento é o momento que nós tiramos muitas lições. E uma das lições que nós devemos tirar é que não é possível estar na casa de Deus mesmo sentindo vontade. E a pergunta que nós devemos colocar nos nossos corações é que na próxima Páscoa, onde nós vamos estar? Quando tudo isso passar. Quem sabe você não aproveitou as oportunidades que você teve nos anos que passou. Com o poder aquisitivo melhorando, as pessoas elas tendem a viajar. Mas existem momentos na vida do ser humano que ele precisa tirar para o Senhor, tirar para Deus. E esse é um deles, onde Deus mostra o seu amor para conosco, onde Cristo Jesus
mostrou o seu amor para a humanidade. E nós demonstramos o amor para com Deus, para com Cristo Jesus, além de viver aquilo que Ele nos ensinou, estando na casa dele em alguns momentos. E este é um desses preciosos momentos. E eu concluo dizendo: feliz Páscoa a você. Você tem um ótimo domingo. Aproveite essa oportunidade, agradecendo a Deus o amor que Ele sentiu pela humanidade, sentiu por você, sentiu por mim. E que Deus, a todos nós, abençoe. Fiquem com Deus.